Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é de língua portuguesa. Vamos compreender a ideia central de um texto, tá? E esse é o tema da nossa aula. A gente vai entender como a gente consegue perceber ali, encontrar a ideia central em um texto que é onde a gente está, né, fazendo uma leitura, a gente compreender do que ele trata. Então, pensando nisso, a gente vai entender o que é isso, o que é uma ideia central, o que um texto ele traz, compreender essa ideia, como eu posso localizar melhor, tá? E para isso, acompanhe na telinha essa definição para nós. Vamos lá, vem comigo. Trabalhando ideias centrais de um texto. A ideia principal de um texto é o ponto destacado sobre o assunto e vem carregado com ideias secundárias para valorizar o ponto central. Este é, portanto, o conteúdo mais importante de uma obra, de uma proposta, de um projeto, etc. Sem a ideia central, a compreensão da obra não seria possível ou perderia o seu valor. As ideias secundárias ajudam a criar um contexto e reforçar o essencial. Então, isso é a ideia central. Tem ideia secundária, terciária, então são ideias para reforçar a ideia central, a ideia principal de um texto ali. E a gente vai compreender como localizar aí usando um texto como exemplo, tá? Eu peguei um trecho, não é o texto completo, isso é uma parte do texto, para a gente compreender essa ideia central dele, né? E a gente conseguir perceber como localizar essa informação em um texto. Tá? Então, a gente vai ver esse exemplo aí na telinha, volta comigo aí para a gente poder fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. Olha só o texto. O título, ó, o WhatsApp desbanca operadoras e revoluciona relacionamentos, Uniara, né? Então, o WhatsApp desbanca operadoras e revoluciona relacionamentos. A geração, o smartphone, vem mudando em seus simples costumes. O aparelho celular, que tinha como função realizar ligações e passar mensagens de texto, passou a ser uma ferramenta multifunção. Uma das opções oferecidas pelos aparelhos mais modernos são os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Então, esse é um aplicativo, o WhatsApp, que a gente tem usado, né, com frequência, porque rapidamente a gente envia, por isso que ele fala mensagem instantânea, em instantes ela chega ao seu destino. Tanto mensagem de texto, como documentos, fotos. Então, é um aplicativo de muita utilidade nos nossos dias, né, atuais. Tá? Vamos continuar na leitura do texto para a gente compreender a informação dele. Vamos lá. O aplicativo, além de proporcionar a possibilidade de troca de mensagem instantaneamente, proporciona a troca de sons, fotos, vídeos e todos os recursos possíveis de comunicação. Em Araraquara, São Paulo, o uso do WhatsApp já é realidade. Grupos, opção de socialização e reunião entre família, amigos, clientes e grupos escolares. O WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta excelente. A utilidade do aplicativo para reunir pessoas e o conteúdo o torna o mais baixado e utilizado no meio. É possível reunir várias pessoas em um grupo com fins infinitos. Parentes, amigos, colegas de trabalho, grupos de trabalhos escolares. O estudante Caio Ulisses Romano, de 19 anos, elogia a praticidade e a utilidade do aplicativo. Ele diz o seguinte aí, ó, tenho vários grupos e contatos com diferentes objetivos. Conversamos entre amigos, trocamos informações de faculdade, compartilhamos arquivos, apenas conversamos. A gama de possibilidades é muito grande, diz. Tudo isso sem gastar um centavo de crédito. Basta ter conexão com a internet completa. Então, olha só, o que a gente pode compreender nesse texto aí? A utilidade do WhatsApp. Como ele fala do WhatsApp, que é um aplicativo essencial para a gente mandar mensagens, fotos, arquivos, né? E considerando nossos dias atuais, a gente tem usado também grupos, né? Como ele fala, grupos da escola, ou das famílias, amigos.
E a gente, muitos professores têm usado esse aplicativo para, né, se comunicar e mandar mensagem também, né, entre professor e alunos. Devido à pandemia, essa nossa comunicação ela tem sido primordial através do WhatsApp, muitas vezes, através desses grupos. A gente recebe avisos, comunicados a respeito da escola, das tarefas, dos trabalhos realizados ali. Então, o WhatsApp é um aplicativo muito importante, tá? Para esses tipos de mensagens instantâneas, instantes, rapidamente elas chegam ao seu destino. Então, considerando esse texto aí, vamos pensar um pouquinho na ideia central, né, que é o foco da nossa aula hoje. E pensando nisso, a gente vai ver algumas atividades sobre esse texto aí. Qual é a ideia central dele? Aí eu já sei que ele fala sobre o WhatsApp. O WhatsApp é importante, a utilidade do WhatsApp, como é que eu posso utilizá-lo, né? E a gente sabe o quanto é importante esse aplicativo. A gente só precisa da internet, né? Que também é um recurso muito importante nos nossos dias, né? A questão da comunicação. Ela nunca foi tão utilizada, tão essencial como nesse momento da pandemia, a questão de trocas de arquivos, mensagens e todos os recursos que a gente tem disponível, né? Trocar entre si para nessa comunicação. Então, a gente vai fazer atividade sobre esse texto aí e compreender a ideia central dele aí, nesse trecho que nós lemos, tá bom? Continue na telinha comigo, vamos lá. Ó, entendendo o texto, questão 1. Sabemos que título e tema são conceitos distintos, tá? Enquanto o primeiro, ou seja, o título, é a palavra ou frase que nomeia o texto e pode sintetizar ou não a ideia principal do mesmo. O segundo é a própria ideia núcleo ou ideia central do texto. Ou seja, aí, ó, estou falando de título e tema, que tem diferença. Título é aquele que nomeia um texto. E quando eu falo de tema, é a própria ideia núcleo ou ideia central de um texto. Aí tem diferença, tá? Ok? Vamos continuar na telinha, vamos lá. Desta forma, identifique o tema do texto. No caso, é o tema que aliás, o texto que nós lemos, né? Se a gente for falar sobre o título do texto que eu li, fala sobre o WhatsApp que desbanca várias operadoras, não é isso? E esse é o título. Mas aí vamos falar um pouco do tema agora. Vamos lá para a questão aí, ó. Título. Qual é o título do texto que nós vimos aí, ó? O WhatsApp desbanca operadoras e revoluciona relacionamentos. Qual é o tema? Esse é o título, né? E o tema é uma coisa diferente do título que nós vimos. São diferentes. E o tema aí, ó, é a ideia construída pelo autor de que os aparelhos telefônicos não servem mais para somente fazer ligações telefônicas e eles possuem várias outras funções, as quais o aplicativo WhatsApp atende. Esse atende satisfatoriamente. Então, essa é a ideia central do texto aí, tá? Lembrando, o título é o WhatsApp desbanca vários operadores, não é isso? E qual é a ideia central do texto que nós lemos? É que o autor, ele fala que os aparelhos telefônicos, ele não serve apenas para ligação, ele serve para as muitas outras funções. E o WhatsApp, por exemplo, é um meio de comunicação muito rápido, né? Troca de mensagem, arquivos, fotos, que a gente pode trocar entre grupos de amigos ou familiares ou de trabalho, tá? Vamos para a próxima questão. Voltando aí para a telinha, vamos lá. Questão 2, ó. Releia o primeiro parágrafo do texto e ele foi elaborado a partir de uma ideia principal. Qual é essa ideia? Lá no primeiro parágrafo, né? Então, qual é a primeira ideia do primeiro parágrafo? Ó, que o aparelho celular, que tinha como função realizar ligações e passar mensagens de texto, passou a ser uma ferramenta multifunção. Ok? Então, essa é a ideia principal do texto. Quando a gente percebe a ideia central do texto ali, onde foram fundamentadas, né, trabalhadas outras ideias que o autor aborda, ele dá exemplos, ele cita exemplos, né, que ele troca entre si e outros amigos, baseado na ideia principal do texto, né, que é a ideia central que a gente se refere. Então, título e tema são coisas diferentes. A gente tem que ter esse cuidado.
Por exemplo, às vezes a gente vai fazer uma redação, né? Algumas atividades, pede uma redação até mesmo no Enem, as pessoas falam, qual é o tema? Sei lá, sobre escravidão. Esse é o tema. Só que aí você pode colocar um título no seu texto e abordar o assunto, né? Dando exemplos, citando exemplos de 1800 alguns anos atrás, e vai citando exemplos, né? De fatos que ocorreram, que acontece hoje em dia, talvez, de preconceitos, devido baseado, né? Na cor da pele. Então aí você pode abordar o assunto de várias outras questões, como eles foram, né, escravizados, como a escravidão já não existe mais, mas hoje em dia como é que está sendo feito esse trabalho. E aí tudo isso abordado nesse texto que você vai trabalhar. Você trabalha um tema que é, né, abordado ali, vamos supor, apresentado como escravidão, mas o título do teu texto, é claro que você pode colocar da maneira que você escolher, da sua preferência. Então, a gente vai trabalhar aí ideia central, né, que não tem nada a ver com o título, são coisas diferentes, tá? E esse é o foco da nossa aula. Quando a gente fala sobre ideia central e título, temos diferenças aí, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente vai ver alguns textos, nós vimos aí alguns exemplos, a gente vai ver outros textos aqui, como eu trouxe, para a gente ver a ideia central e compreender como localizar essas informações nesse texto. Mas hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, tá bom? E aí na próxima aula eu te aguardo para a gente continuar falando sobre esse tema muito importante, que é localizar a ideia central de um texto. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? E te aguardo na próxima. Tchau, tchau!